Como a ciência da gratidão pode mudar sua vida para sempre. Nós vamos fazer um live de 40 minutos, porque hoje eu atendi à tarde vários pacientes e eu vou ter agora às 19 horas o grupo de terapia que funcionaria lá no Instituto Cássia Rodrigues para aspirantes em psicanálise, e a gente vai fazer pela plataforma, e eu tô aqui esperando para dar o horário para começar. Então eu tô aqui aguardando no MEC, esperando das 18h30 para os técnicos e a Kenny Adriele, que trabalha me ajudando, mandando link. Você já segue a Kenny Adriele no Use Ponto As Manas? Sigam ela tem essa confecção, Use Ponto As Manas. E hoje a gente vai falar sobre esse livro. Eu hoje fiz vários posts aqui no History sobre gratidão, sobre a produção no núcleo accumbens, o sistema de recompensa no núcleo accumbens, a dopamina. E muitas pessoas, elas esperam ter as coisas para agradecer. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro aqui, ó. Agradeça e seja feliz. E se a gente usar o princípio da Bíblia, que eu tenho essa formação livre também em teologia, quando Jesus vem à Terra, há 2000 anos atrás, e morre e é ressurreto no dia da Páscoa, é o dia da ressurreição dele, ele vem para mostrar para a gente que é o favor imerecido. Nós não precisamos fazer nada, simplesmente a gente tem que ter graça. Graça para poder amar a Deus. E se a Bíblia fala isso, a neurociência vem e comprova que nós temos o núcleo accumbens, é o local no cérebro, se nós formos pessoas agradecidas, nós teremos essa felicidade que a gente tanto corre atrás, achando que a felicidade está nas coisas. E a felicidade não está nas coisas. Tô eu de novo aqui, gostei muito desses cílios postiços do canal do Instagram. Olha só, ele é mentira. A única coisa que eu boto é esses cílios que eu gostei tanto. Talvez quando tudo acabar, talvez no casamento do meu filho, que vai ser em maio, não vai ser mais em agosto, ele vai casar só no cartório agora. Talvez no dia da festa do casamento dele eu tome coragem e faça uns cílios postiços, porque eu nunca tive coragem. A única coisa que eu uso é batom e filtro solar. Então, nós vamos falar sobre agradeça e seja feliz. Aí ele já começa assim, ó. Como a ciência da gratidão pode mudar a sua vida para melhor. Como que a gente pode, nesse momento de fica em casa, se tornar pessoas que tenham mais satisfação de estar respirando? Ontem nós fizemos um live com a Tereza Lima, sigam ela, Tereza Lima, psicóloga. E a gente falou muito do medo. E nós vamos ter um live na outra semana que a gente vai falar de transtorno obsessivo compulsivo. Amanhã eu consegui há muito tempo, eu batalho para ter um live com o Dr. Alexandre dos Santos, esse que eu indico para as pessoas fazerem terapia online. Então eu estava tentando, muito tempo tentando, e ele, não sei porquê, ele criou o Instagram e topou. Ontem ele topou. Então a gente já fez a divulgação. E amanhã o nosso live vai ser 21 horas. Avisa todo mundo, a gente vai falar sobre narcisista. Você sabia que o narcisista é egoísta? Você sabia que o narcisista morre de pena dele? Você sabia que o narcisista tem dificuldade de ser feliz? Então, para você ser feliz, você tem que fazer o contraponto do narcisista. Você tem que tentar desenvolver pensamentos realistas, com esperança, não ser pessimista, porque quanto mais pessimista você é, mais você tem pena de você. Então você tem que fazer o contraponto. E aí, desse livro, teve uma matéria da revista, desse livro que eu tô falando, Agradeça e Seja Feliz, o autor é Robert Emmons. E ele fala aqui atrás, ó: eu não posso lhe dizer em alguns minutos como ser rico, mas posso lhe dizer como se sentir rico. E que eu sei que é a experiência própria. Seja grata, seja grato. É a única estratégia totalmente confiável de enriquecimento rápido. E aí tem até um dizer aqui dentro, aí eu vou ler para vocês que eu acho que vale a pena. A prática da gratidão, um dos principais fatores que constitui o que entendemos por felicidade, costuma ser completamente ignorada em nossa busca pela satisfação pessoal por esse mundo hedonista que a gente vive. Analisa
com isso que quanto mais você quer ter as coisas, menos você tem a sensação de felicidade. Porque quando você acaba de adquirir, seja a casa, seja um apartamento, seja uma roupa, seja um curso, a sensação vai embora, porque ela não conseguiu permear nada em você. Se você hoje ainda voltar, ainda está no history, as fotos que eu postei de o princípio da gratidão, é bobagem, é fácil, mas garante a você uma sensação de felicidade. A gente tem que começar todos os dias a acordar, e se você não tem nada, você acorda e agradece porque você tem o ar para respirar. Porque às vezes a gente fica esperando ter grandes coisas para agradecer. E a gente tem que começar a agradecer com pequenas coisas, com pequenas realizações. Simplesmente porque você tem vida, simplesmente porque você tem satisfação de levantar da cama, simplesmente porque você é uma pessoa que tem desenvolvido dentro de você uma vontade de ser feliz. O live da Tereza e eu tá aqui postado ainda no feed, vai ficar postado, que agora o Instagram disponibiliza pra gente postar no feed. Você tem que ver esse live para você, é 1 hora de palavra. A Tereza no final, ela concluiu com um paciente do Victor, aquele da logoterapia, aquele que eu uso a frase dele, encontrei prazer, ajudando as pessoas a encontrarem prazer. E hoje eu poderia simplesmente falar, não tenho tempo, acabei de atender meus pacientes da tarde, acabei agora, 17h30. Eu poderia ficar um tempo descansando, porque eu vou ter um grupo de terapia online com 17 pessoas, um grupo complexo, um grupo já de aspirantes em psicanálise, que é muito mais difícil do que presencialmente. Eu trabalho as técnicas da psicanálise e as pessoas poderiam falar assim, nossa, você tem que descansar para você pegar outro batidão. Aí eu falei, não, hoje eu quero mostrar para eles como que a gente pode ser feliz com o que a gente tem, sabe? E eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas eu costumo dizer assim, essa pessoa é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. E conheço pessoas que não têm dinheiro nenhum. E nesse momento eu me lembro de uma pessoa que eu prefiro não expor. Ela é serviços gerais, ela tem um emprego que ela ganha um salário mínimo, mas ela é minha amiga e eu adoro conversar com ela e tenho sentido muita falta dela. E ela não tem nada, e às vezes a gente pensa que pra gente ser feliz a gente tem que ter as coisas, a gente tem que estar casada, a gente tem que estar separada, a gente tem que ter filho, a gente tem que ter, sei lá, escola para o filho. E eu vou falar com vocês, enquanto tiver tempo, eu vou falando com vocês até 17h25, porque depois eu tenho que parar. Então aqui a matéria. Lembra que é neuroquímico, lembra que você vai gerar aqui o neurotransmissor chamado dopamina quando você começa a aprender a desenvolver gratidão. Você pode agradecer pelas bênçãos que você recebe, mas você já deve estar falando, eu não tenho bênçãos. Então a gente vai começar. Ao refletir sobre gratidão, esse é o autor falando da matéria, do Robert, essa matéria que eu estou lendo é do livro, porque todas as vezes que eu compro um livro, eu compro indicado para algum lugar que eu vi, e aí eu acabo procurando o livro. E esse livro, gente, você consegue no Submarino por R$20, ou às vezes até em algum site mais barato, um livro que você vai aprender a desenvolver como ser grato. Às vezes você não tem como vir estudar comigo, que a minha formação livre em psicanálise para as pessoas que moram na região sudeste é presencial, é 350. A minha formação livre online só para quem mora fora do país. Hoje aconteceu umas coisas engraçadas. A Débora, que é a minha assessora, ela falou, Cássia, 5 pessoas mandaram dizer que elas vão morar fora do país. Você não vai ser meu aluno se você for morar. Sabe por quê? Você já tem que estar morando fora do país 2 anos. A minha formação dura de 30 a 40 meses. Não tenta burlar as regras, não. Uma coisa que eu tenho demais é fazer com que as pessoas entendam o corte da castração. Aquilo que você deveria ter entendido com 7 ou 8 aninhos. O não para mim é não e o sim para mim é sim. Ah, mas eu passo 6 meses no Canadá e 6 no Brasil, mas você não mora lá. É só para quem mora fora do país. Pode ser que daqui a um tempo eu lance uma outra turma para quem mora longe da região sudeste. Mas nesse momento eu abri
para esses meus seguidores do YouTube que me pedem há muito tempo e eles não têm a língua portuguesa. Você que mora no Brasil, você pode fazer na sua cidade. Lembra, a psicanálise ela é respaldada pelo Ministério do Trabalho como ocupação. Ela não é respaldada pelo MEC. Então, se você for procurar alguma que fala que é pós-graduação, você sai correndo, porque não existe pós-graduação de psicanálise. Não existe. Então, nós temos que ter esse cuidado. Ao refletir sobre gratidão, o autor fala, descobri que é muito útil concebê-la em 2 etapas. Em primeiro lugar, é a admissão da bondade da vida. Afirmamos que apesar dos contratempos da vida, ela é boa e ela vale a pena ser vivida. Em segundo, é o reconhecimento de que as fontes dessa bondade estão pelo menos em parte fora da gente. E com isso, você pode ser grato por tudo que a vida te dá. Os agradecimentos são voltados para quem oferece as dádivas. Existe uma disposição de reconhecer que fomos beneficiados pela bondade de alguém. Segunda, que o benfeitor proporcionou o benefício muitas vezes incorreto e um custo pessoal. Que o benefício vai ter um valor, mas para você ser grato, você só vai conseguir ser grato se você for humilde. É porque não dá para vocês lerem, né? Mas está aqui, ó. Está printado aqui. Está printado não, está escrito. Gratidão implica humildade. Um reconhecimento de que não podemos ser quem somos ou estar onde estamos na vida sem alguém pode ter contribuído com a gente. Assim, em um mundo composto apenas de injustiça e crueldade, a gratidão é impossível para algumas pessoas, porque algumas pessoas têm o traço narcisistas e elas querem ser felizes a qualquer custo. Às vezes você tem que aprender a ser grato, mesmo quando você não tem as coisas. Hoje é muito confortável para mim a vida que eu tenho, é uma vida confortável, uma vida que eu batalhei, é aquilo que o meu amigo Augusto dos Santos fala. Leva 20 anos para você fazer sucesso de uma hora para outra. Hoje eu vejo muitas pessoas achando que foi fácil tudo que eu tenho. É fácil ter o instituto, é fácil ter as aulas online, é fácil, as minhas coisas acontecem. Mas eu, quando tinha meu filho com 2 aninhos, eu morava no balneário classe C, aqui em Vitória, no Espírito Santo, não é nem Vitória. E eu tinha um fusquinha amarelo, sempre gostei muito de amarelo, que na hora que eu fazia a curva ele abria a porta, tinha tantos furos no chão e eu não tinha como consertar. O pai do meu filho, ele tinha um bar na beirada da praia desse balneário, a gente tinha muita dificuldade e a única coisa que eu tinha naquela época era uma casa que eu tinha comprado antes, quando eu não tinha ainda meu filho. E foi muito difícil. Eu lembro que meu filho com 1 aninho, eu desejei tanto ter um forno de micro-ondas que eu não tinha como ter um forno de micro-ondas. E assim eu falava, gente, um dia se eu tiver um forno de micro-ondas, eu vou ser uma pessoa muito realizada. Hoje na minha casa tem forno de micro-ondas, tem geladeira, tem tudo. Hoje o meu trabalho me deu tudo que o dinheiro pode dar, assim, à medida do meu sonho. Mas eu naquela época, eu lembro que eu ia levar ele para a creche, que eu trabalhava numa empresa de energia aqui do Espírito Santo, que chamava na época Excelsa, hoje chama EAD. E eu tinha que deixar ele, com 3 meses eu já tive que deixar ele na creche, porque eu nunca tive mãe, nunca tive pai para tomar conta do meu filho. Então com 3 meses ele já teve que ficar numa creche. E eu botei ele perto da creche da Excelsa, para eu poder ir lá amamentar ele na hora do almoço. E aí muitas pessoas falavam, nossa, como que você vai amamentar? Eu deixava de, às vezes, comer com tranquilidade para ir amamentar ele. Como valeu a pena? Como valeu a pena não deixar ele com as angústias daquela fase 0 que inicia o ser humano logo que ele nasce? O ser humano logo que nasce, ele chora, mas a gente pensa que ele só quer comida, e às vezes ele só quer afeto. E muitas vezes a gente fica fixado exatamente na etapa 0 da nossa vida. Outro dia eu vou fazer um live com Marcelo Lima, explicando isso, que as aulas que eu estou tendo com ele online, com Marcelo Nilo, sigam ele também. E quem é grato, reparte. Quem é grato não quer só para si. Quem é grato, reparte. Então você tem que seguir a Edna Guzzi, você tem que seguir o Marcelo Nilo, você tem que seguir a Tereza Lima. São esses psicólogos, psicanalistas que eu conheci lá no doutorado na Argentina. E eu fui para a Argentina só para estudar e volto com a bagagem cheia de amigos.
esse mês agora de julho eu vou ter que fazer online. Eu estava pensando que não seria online. Estudar online, para mim, o doutorado é algo muito complexo, mas eles assim estabeleceram, a única saída que eu tenho é aceitar. Eu estou no último período presencial e agora eu já comecei a escrever a tese, porque meu projeto já foi aprovado. E eu tenho muita gratidão, porque o meu projeto já foi aprovado. Eu tenho muita gratidão que agora eu já posso começar a escrever 300 páginas de uma tese sobre doenças autoimunes. Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que Deus vai colocando no meu caminho. Eu tenho certeza que isso faz parte da corrente do bem. E eu tenho certeza que eu preciso dessas pessoas para me constituir. Eu tenho certeza que só essas pessoas me fazem ser quem eu sou. Eu não seria quem eu sou sozinha. Eu não sou um ser solitário. Eu sou um ser que eu amo ficar em casa. Por incrível que pareça, esse momento da quarentena, eu acho que quando acabar a quarentena, vai ser difícil para mim voltar a ter que ir nas empresas, voltar a ter que ir no Instituto Cássia Rodrigues, voltar, porque é tão gostoso trabalhar em casa, é tão gostoso você não ter que se deslocar, e isso é algo apaixonante para mim. Continuando o que a matéria fala, reconhecer é conhecer de novo, ou pensar a respeito de algo de modo diferente do que pensamos antes. Pense em uma experiência na qual o que era inicialmente uma desgraça acabou se revelando uma bênção. Será que tudo isso que a gente está vivendo não tem que servir para a gente crescer? Pensa nisso. Talvez você tenha sido demitido, você tenha se divorciado, esteja vivendo uma doença grave. Aos poucos saiu da escuridão com uma nova visão. A adversidade se transformou numa oportunidade. O reconhecimento também pode envolver questões triviais, como ao nos dirigirmos para o trabalho, você pode notar pela primeira vez o pôr do sol. Você pode simplesmente entender que esse prêmio imerecido, que é a gratidão, que foi concedido voluntariamente por compaixão. Compaixão, todas as palavras que começam com quer dizer emoção, paixão quer dizer sofrimento. Então, esse sofrimento pela emoção. O problema é que para muitos é difícil manter o olhar na visão cheia de graça. Sabe por quê? Porque as pessoas são egoístas. A gente está vivendo esse mundo egoísta. Embora quase sempre associemos a gratidão a bons resultados, ela não é rara mesmo em meio de grandes traumas e tragédias. Aí vocês devem estar pensando, Cássia, você está louca? Como que eu vou ter gratidão nesse momento que nós estamos vivendo uma doença tão séria chamada Covid? Só que as pessoas que vão adoecer são as pessoas que têm dificuldade de ser feliz. Foi isso que eu postei no History. Gratidão é igualzinho saúde. Gratidão gera imunidade no seu corpo. As pessoas que são gratas, elas são mais felizes. As pessoas que são gratas, elas têm mais as coisas da vida porque elas têm satisfação em pequenas coisas. Eu lembro que a minha ex-sócia, que antes de ter minha empresa, eu fui sócia de uma moça há 5 anos, e ela sempre falava assim, Cássia, você é o tipo da pessoa que você só consegue ver coisas boas nas coisas, que você não consegue ver nada negativo. Eu falei, eu treinei meu cérebro, então eu nem sabia que isso era neurociência. Não sabia. Eu não sabia que isso era aqui, ó, aquele livrinho ali da neurociência. Deixa eu virar esse tripé aqui um pouquinho. Que era neurociência. Não sabia. Hoje, tem 20 anos que eu estudo neurociência, eu sei. Mas quando eu era sócia dela, foi em 1995 que eu comecei. Não sabia. E a gente encerrou a sociedade, mas eu nunca nem falei o nome dela, porque como o encerrar a sociedade é algo ruim, a gente simplesmente tem que deixar para trás o ruim da nossa vida. E como ser grata? Sendo grata. Obrigada a Deus, porque eu tenho essa água aqui para beber, que eu pude comprar uma água com gás. O problema é que a gente fica esperando comprar a fábrica de água com gás. A gente tem que começar a desenvolver gratidão pelas pequenas coisas, pelas pessoas. Eu agradeço a minha mãe, sabe, ter me ensinado tudo. A sua mãe foi difícil? Muito. Eu tive que começar a fazer terapia com 30 anos para não repetir com meu filho as mesmas coisas que eu sofri na minha infância. Mas hoje eu olho para trás e vejo que não vale a pena eu ficar reclamando. E se eu me tornei quem eu me tornei, foi porque eu nasci nessa família. Meu pai era um ser humano maravilhoso, estupendo, mas extremamente imaturo, como se ele fosse um eterno adolescente. É como se ele tivesse parado nos 20 anos de idade. Mas até 15 anos da minha vida, ele foi muito bom para mim. Então, quando eu comecei a entrar na fase da adolescência, segunda adolescência, que é ali 21, 22, na minha época a adolescência acabava com 21 anos.
Mas tô falando hoje, porque a adolescência hoje acaba com 25 anos. Foi muito difícil, ele era muito duro, mas eu não olhava o que ele tinha de duro, eu olhava o bom dele, a alegria dele, e com isso eu fui simplesmente me desenvolvendo para ter um comportamento grato. Gratidão implica humildade, gratidão implica em você saber que você precisa das outras pessoas. O problema é que as pessoas têm dificuldade de reconhecer que elas precisam das outras pessoas. Nós somos seres humanos, nós nascemos egoístas, então a gente tem que deixar de ser egoísta e se tornar grato. E gratidão tem a ver, é favor imerecido. E não é você conquistar, é você ter a felicidade de ter aquilo. Gratidão porque respira, gratidão porque você enxerga, gratidão porque você escuta, gratidão porque você tem olfato. Ah, mas minha mãe está em estado terminal. Gratidão porque ela está viva ainda, sabe? E eu quero deixar um beijo nesse momento para a Érica Lengruber. Ela está vivendo uma situação tão séria, essa aspirante psicanálise que estuda comigo, está vivendo uma situação tão séria, tão dolorida, mas ela está enfrentando. Então, mesmo diante dessas terríveis adversidades, é possível ser grata por um benefício recebido. E ainda mais importante, com mais frequência. Aí aqui ele deixa a dica desse livro. Eu estou lendo uma matéria desse livro. Mantenha um diário de gratidão. Registre nele as coisas boas que lhe acontecem. O hábito favorece a criação de um comportamento. Faça 3 perguntas a si mesmo. O que eu recebi hoje? De que pessoas que conviveram comigo? O que eu dei hoje? Porque às vezes a gente só quer receber. E causei alguma dificuldade a alguém? Porque às vezes a gente só quer pra gente. Agradeça você por ser grata a quem aceitou seu carinho. Declare o seu amor às pessoas, aos que estão convivendo com você. Então, aí eu separei 4 pontos aqui para você desenvolver. Admissão da bondade da vida. Você tem que admitir que a vida pode estar difícil, mas agradeça pequenas coisas. Agradeça a Deus, agradeça aos outros, agradeça a vida. 3, devemos reconhecer que alguém nos ajudou a chegar aqui. Devemos reconhecer que nada foi sozinho. E 4, para você ser grato, você tem que ter humildade. Só pessoas humildes conseguem ser gratas. Pessoas que têm o hábito da gratidão podem aumentar em até 25% a sua felicidade a cada momento da vida. Esses aumentos podem permanecer para sempre. Mantenha um diário da gratidão. E além da ciência, da neurociência, você tem que entender que todos os autores que chegaram até aqui foi porque eles têm gratidão. E o livro, ele fala aqui, a nova ciência da gratidão, que é a neurociência, ele diz aqui: não posso lhe dizer em alguns minutos como ser rico, mas posso lhe dizer como se sentir rico. E o que sei por experiência própria, que é muito melhor, seja grato. É o único esquema totalmente confiável para o enriquecimento rápido. E ele vai falando sobre os tópicos. Agora eu quero deixar com vocês, eu vou até deixar aqui, depois vocês printam e virem ao contrário na hora da foto. O oposto da gratidão é o narcisismo, que amanhã às 21 horas a gente vai fazer um live com Alexandre dos Santos. Sentir-se vítima, não perceber os seus defeitos, sensação de ter mais direito do que tem, incapacidade de se ver como uma pessoa que não tem que ter tudo. Segunda frase que eu acho maravilhosa: eu diria que o agradecimento é a forma mais elevada do pensamento e a gratidão é a felicidade dobrada pela admiração. Aprenda a ver que você precisa das pessoas. O narcisista, ele se acha melhor que todo mundo e ele acha que não precisa de ninguém. E a gente amanhã, o Dr. Alexandre sugeriu falar sobre o narcisismo, exatamente o que eu estava estudando para fazer um live sozinha. Exatamente. Então, como que é bom a gente materializar essa gratidão. Mas não precisa ter grandes coisas, não. Graças a Deus, a gratidão é o espírito humano. A graça e a gratidão andam de mãos dadas. Se a única oração que você pode fazer é obrigada porque eu estou vivo, agradeça. Falar em gratidão é a coisa mais sensacional que acontece. Gratidão a um doador desconhecido. Somente nós podemos ter gratidão.
porque nós temos emoção, nós temos o sistema cérebro límbico. Os animais não têm gratidão. Aprenda a ter gratidão em tempos difíceis. O tempo está difícil, nós estamos com 20 mil mortes do Covid, mas nós temos também que ter gratidão pelas pessoas que estão lutando pela gente. Gratidão porque a hidroxicloroquina foi liberada. A doutora Leila Miguel ontem falou, eu falei, doutora Leila, e se eu for tomar esse remédio quando estiver internado, você tem que ir lá porque pode dar ataque do coração. Ela falou, Cássia, esse remédio é para malária, para artrite, para lúpus, para as pessoas que tinham filho com questões da zika, pessoas que têm artrite, e não causa malefício nenhum. É uma briga muito doida que está acontecendo. Então, gratidão em tempos difíceis, gratidão não só quando tudo está bem, gratidão em tempos difíceis, que a gente está vivendo tempos difíceis. Então, eu separei uma outra coisa aqui para ler com vocês. Eu costumo agradecer e dizer a todas as pessoas, muito obrigado. A gratidão é como um sistema de realimentação de um processo cibernético. E o nosso cérebro, ele simplesmente, ele funciona através da gratidão. E hoje a gente já sabe que tem um sistema límbico. Dentro do sistema límbico tem um núcleo accumbens. No núcleo accumbens você tem a produção de dopamina. Você então tem que ser grata para você produzir a dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer. Você levando ao prazer, você tem mais gratidão. E agradecer em tempos difíceis. E vou deixar aqui para vocês umas últimas lições, rapidinho. Você tem que manter um diário de gratidão. Se você não consegue fixar, escreve, que a escrita é a melhor coisa que tem. Você tem que lembrar-se sempre do lado ruim, para você ver o lado bom. Você tem que fazer sempre 3 perguntas na sua vida. O que eu recebi hoje, o que eu dei hoje e quais foram as minhas dificuldades para ser feliz hoje. Você tem que aprender as lições de gratidão. E ele acaba dizendo, cai em si, boa saúde, estar vivo, ter alegria na pele, não estar tão envelhecido. E com isso você vai aprendendo. E use sempre lembretes visuais se você tem dificuldade de ser grato. E ele acaba o livro falando assim, hoje em dia prefiro pensar muito que eu sou feliz. Hoje em dia eu prefiro acreditar que eu sou feliz. Então, seja grato e você vai ser feliz. Vou liberar para uma pergunta, que eu tenho 10 minutos para entrar na plataforma, que hoje eu estou aqui quase esperando os meninos para começar. Os meninos e a Kênia Driele, a do Use Pontas Manas. Sigam ela, Use Pontas Manas, ela vende roupa online, ela tem uma confecção e ela tem também a Kendi. Então siga Use Pontinho as Manas, sabe? Nós temos que ter essa valentia para a vida. Mas para você ser feliz, a única coisa que você tem que ter é disposição. Ah, mas eu não consigo, eu sou depressivo. O depressivo, ele é uma vítima de achar que ele quer tudo para ele. O depressivo, ele funciona pela raiva, porque ele está preso ali naquelas etapas do luto, onde ele perdeu e ele achou que ele não merecia perder, as etapas do luto. Então, todas as perguntas que vocês estão fazendo agora, depois que o live for postado, vocês vão ter disponível. Então, vamos fazer uma pergunta rapidinho, para vocês poderem usufruir do meu saber, aí eu posso responder a vocês. Todas as perguntas que estão me fazendo já foi respondida. Aí vocês assistem o live todo, todos vocês chegaram agora, tá bom? Mas a gente tem que aprender a desenvolver gratidão. Usem para perguntar perguntas inteligentes, porque o livro eu já mostrei 7 vezes. Quando o live foi postado, você vê, tá bom? Vamos lá? Gratidão gera no núcleo accumbens. Gratidão gera no núcleo accumbens felicidade através do neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é um neurotransmissor da felicidade. Perguntas. Esse live agora vai ser postado no feed, porque o Instagram agora disponibiliza, quando a gente faz os lives, ser postado no feed. Feed é o timeline. E antes era postado no history por 24 horas. Então é fantástico. Olha só que fantástico isso do Instagram. É muito legal essas coisas. Então,
Vamos lá, perguntas. Se não tem perguntas, eu vou desligar e já vou esperar o pessoal do grupo de terapia para poder começar a minha terapia de grupo. No meu feed tem todas as informações que eu já dei. Vai lá no feed, dá uma passadinha. Sempre falada, Diniz. A gratidão tem que ser falada. Gratidão pelas pessoas. Ó, o Aron. Por exemplo, o Aron é um menino que eu não conheço. Ele é lá do Pará. E ele sempre agradece alguma coisa que eu faço. Sempre. Tanto que eu fixei o nome dele. De tanto que ele está presente comigo, o Aron Aquino. Então, vamos lá, perguntas. Gastem o meu saber. Gastem o meu saber. Né, Aron? Beijo, Alan. Aron querido, beijo. Ninguém tem perguntas? Então eu vou me despedir. Despedir falando para vocês. Só é grato quem é humilde. Analisa você. Talvez você se ache tão merecedor de tudo. Talvez você seja um narcisista, né? Eu acho engraçado as pessoas que acham que eu tenho que ceder para elas fazerem a formação livre em psicanálise online, porque elas querem. Aqui, vai fazer não. Não, a virtude não é silenciosa, a virtude é falada. Você tem que falar obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada, marido. Obrigada, esposa. A gente tem que falar. A gente tem que falar. Porque quando a gente fala, a gente quebra a arrogância. Quando a gente fala, a gente quebra a arrogância. Talvez o problema esteja em você, querida. Você que respondeu essa frase. Que a gente sempre acha que é o outro. É o poder da fala que nos liberta. É falando que a gente declara a gratidão. É falando. A gente sempre acha que é o outro problemático. Às vezes somos nós o problemático. Quando a Débora me manda algumas informações das pessoas, hoje teve uma mulher que começou a dar aula para ela. Dar aula. E eu falei, pode escrever que você é desse jeito, porque eu mando. Porque as pessoas, elas acham que elas podem chegar, dar aula é tipo dar expor, sabe? A menina responde 1000 WhatsApp por dia e as pessoas querem quase uma excelência. É o Sirius Postiço do Instagram, olha aqui. Eu tô de Sirius Postiços. Vamos lá, gente, perguntas inteligentes na noite, início da noite, 18h24, eu tenho mais 2 minutos, vamos lá. A gente está falando de gratidão, o oposto da gratidão é arrogância, o oposto da gratidão é falta de humildade, reclamar dos outros é arrogância, sabe? É verdade, Aron. Gratidão, não existe melhor sensação quando a gente agradece pelo sol, pelo céu, pelo dia, por tudo. Aplaudindo você de pé, Aron. Aplaudindo você de pé. Então, gratidão, só tem gratidão quem é humilde. Só tem gratidão quem é humilde. Só tem gratidão quem é humilde. Não, ô Deus, e quem recebe gratidão jamais vai ficar arrogante. Talvez a gente que está achando que se agradecer, a gente vai ficar na mão da pessoa. Talvez seja arrogância sua, de achar que o outro vai ficar arrogante. Simplesmente agradeça, agradeça. Gratidão. O desejo do dia é que vocês tenham a gratidão que eu tenho. E eu tinha gratidão pelo que eu não tinha, imagina hoje que eu tenho. Quando eu não tinha, eu já era grata, imagina hoje. Beijo no coração. Tchau. Beijo no coração. Tchau, gente. Obrigada. Se for possível, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai ficar postado no Instagram. Esse vídeo vai ficar postado no canal de YouTube. Conto com vocês. Vamos chegar a 1 milhão de seguidores. Nós já estamos com 170 mil inscritos, quase. Vamos chegar a 1 milhão. Aron, beijo no coração. Tchau, gente. Beijo no coração. Hoje é dia de grupo de terapia. Vou trabalhar 17 pessoas, 16 ou 17 pessoas. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau.